Fala moçada, aqui é o Tárcio trazendo um vídeo diferente. Vocês sabem que a gente tem o curso CSS Além do Senso Comum. E dentro dele a gente tem um curso bônus, que é um curso completo de SES. Então, hoje você vai ver aqui, a gente liberou para visualização geral a aula sobre mixins e functions. Então dá uma olhadinha, vê se você vai gostar. Caso você tenha interesse, o link para você se cadastrar na lista de espera do curso está aqui na descrição do vídeo. E fica aí com Mixins e Functions em SES. Ficou uma aula bem legal, dá uma olhada, depois comenta aí o que você achou. Valeu! Outros dois recursos de SES que são incríveis, fenomenais, são Mixins e Functions. Mixins, vou até colocar o comentário para você ver como se escreve mixins, desse jeito aqui. Eles permitem definir estilos que podem ser reutilizados para ajudar a evitar repetições desnecessárias de código e distribuir coleções de estilos em bibliotecas, algo que é bastante comum e poderoso em SES. A sintaxe é o seguinte, a gente vai usar um arroba chamada @rule e vai escrever mixin, tá bom? @mixin. E a gente vai dar um nome para isso, qualquer nome que a gente queira. Nesse exemplo que eu vou dar aqui, eu vou chamar de centralized, legal? E tal como uma regra CSS, a gente vai abrir e fechar chaves e aqui colocar o nosso código. Então, vou colocar aqui o código fictício, tá? Margin left out e margin right out. Criei esse mixin, @mixin, espaço, o nome que você quer, e aí entram as regras. E a gente tem como usar ele usando uma outra diretiva que é a include. Então, só para a gente ver aqui, vamos criar um C-component e, sei lá, vamos dar um max width, max content. Só para ilustrar um código mais ou menos puxado para o mundo real, né? E aqui a gente vai colocar, a gente pode até usar a questão de alinhamento que a gente já viu, né? Então a gente vai usar o centralized, ou seja, vai ser o C-component, -- centralized, aqui já usando os recursos de BEM, que temos aí todas as aulas disponíveis no nosso curso principal, e a gente vai usar aquela diretiva, aquela @root que eu comentei, @include. Ela serve para incluir um mixin, e a gente vai referenciar o nome que a gente atribuiu a esse mixin. Então vai ser include centralized. Olha o que ele vai fazer, exatamente repetir o código que está ali naquele mixin. A gente colocou include centralized, e ele colocou margin left out, margin right out, tá legal? Se a gente tiver um outro componente, então, sei lá, another, o que a gente pode fazer? @include centralized. A gente pode usar quantas vezes a gente quiser esse mixin e ele vai repetir esse código aqui pra gente, sem necessidade de a gente ter que ficar digitando declaração por declaração, regra por regra. A gente pode fazer essa definição de mixin e reutilizar quantas vezes a gente quiser no código. É interessante que os mixins, eles são mais poderosos do que isso daqui. Eles podem receber parâmetros. Então vamos fazer um mixin aqui. @mixin, tá? Como a gente já viu. E aí você sabe que a gente vai ter que dar um nome e vir com as regras aqui, tá legal? Esse mixin, vamos chamar ele de RTL, tá? Olha que interessante. A gente pode, entre parênteses, atribuir aqui alguns parâmetros. Para esse exemplo aqui, colocar uma propriedade. Então, como a gente está trabalhando com variável, a gente vai começar com $sign, o dinheirinho. Vamos colocar aqui o valor, o nome que a gente quiser. E eu quero 3 parâmetros. Então, eu vou colocar o primeiro, vírgula. Aqui eu vou colocar outro, LTR value, vírgula. O terceiro parâmetro que eu vou querer colocar, RTL, com dinheirinho, né? RTL value. E aí, olha que interessante, a gente vai ver outra coisa bem interessante aqui, que é a interpolação dentro de SES. Quando a gente usa tralha e entre chaves, a gente pode colocar o valor de uma variável ou alguma outra expressão que a gente provavelmente vai ver mais aí no curso, e ele vai fazer a interpolação disso. Então aqui eu vou colocar simplesmente aquele parâmetro que eu coloquei ali, property, e ele vai gerar esse código aqui para mim. Então eu vou colocar simplesmente LTR value, que é o segundo parâmetro. Então, vamos complementar o nosso código com de RTL e usar o nosso parent selector aqui, colocando novamente tralha e entre chaves, a propriedade, 2 pontos, e aqui a gente vai ter o RTL value. Então olha o que está acontecendo. A gente vai ter uma propriedade, quando a gente fizer o include desse mixin, a gente vai passar alguns valores. Primeiro, propriedade que a gente quer.
ele vai colocar aqui e aqui, nessa interpolação. O direcionamento normal vai entrar o LTR value, quer dizer, o left to right, é o modo de escrita normal. E quando a gente usar dessa forma, que na verdade é um igual, tá? Dir é igual a RTL. RTL quer dizer right to left. Isso daqui é um atributo que você pode dar nos elementos HTML. E a gente vai usar esse mesmo carinha. Lembre-se que o e-comercial parent selector faz referência ao elemento imediatamente superior aí dentro do alinhamento, com a propriedade do RTL value, que é isso daqui. Vamos para um exemplo mais prático, que você vai entender que é bem tranquilo. Por exemplo, a gente vai ter aqui um sidebar. A gente vai fazer então @include o RTL. E agora a gente vai dar os 3 valores que a gente colocou aqui. A gente vai atribuir cada um desses valores aqui. O primeiro, então, vai ser a propriedade que a gente quer. Vamos supor, text align. Eu quero que ela seja left normalmente, mas no RTL quero que ela seja right. Olha como ficou o CSS gerado. Eu tenho aqui a minha sidebar com text align left. Olha só. Primeiro parâmetro, propriedade, text align. O valor normal no LTR, que é o modo de escrita normal aqui no ocidente, né? Left. Mas quando tiver em RTL, eu quero que seja right. Então ele gerou exatamente como a gente pediu. Aqui, text align é essa interpolação de property, tá vendo? Então ele colocou text align aqui, text align aqui. O dir RTL com o e-comercial, que é o nosso parent selector, referencia o próprio L sidebar. Como a gente está usando dentro do mixin, ele vai saber no momento em que ele foi usado através do include qual é o parent selector correto. No caso foi L sidebar. Então ficou a definição aqui da propriedade com o e-comercial, dir RTL, L sidebar e o terceiro valor que a gente colocou aqui, text align right. Perceba que a gente criou esse mixing da maneira como a gente quis, o nome que a gente quis, quantos parâmetros a gente quis, o nome desses parâmetros, né? Essas variáveis aqui. Então, você pode e tem essa liberdade de criar da maneira que você quiser. Esse mixing foi só um exemplo, mas você pode criar literalmente infinitos mixins para atender às necessidades do projeto que você está mexendo aí. E mixins podem fazer ainda mais. Te mostrar aqui agora que existem parâmetros opcionais. É possível atribuir um valor default a parâmetros que na prática vai deixar opcional na hora do uso. Então vamos usar um exemplo aí. Mixin. Vamos colocar replace text aqui, alguma coisa do tipo. E a gente vai passar uns parâmetros aqui. Vamos colocar uma imagem, um X e um Y. Você já sabe aí, na hora de dar um include, a gente vai ter que passar 3 parâmetros ali, certo? Seria, caso não tivesse, os parâmetros opcionais. A gente já pode dar um valor default aqui. 2 pontos e o valor que a gente quer. Nesse caso, eu vou colocar aqui 50%, 50%. E aqui eu vou escrever um código qualquer, tá? E ficou dessa forma, então. Aqui serve, caso você ainda não tenha identificado a técnica aqui, ele vai trocar o texto, né, replace text, por uma imagem. Uma técnica até bem comum aí de se fazer em CSS. Então, o texto que tem, a gente vai fazer ele desaparecer. Não vai permitir que nada que extrapole aí o box do elemento seja visível. Text align left, só para constar. E aqui a gente vai usar o parâmetro da imagem, que é o primeiro aqui, ó, no URL aqui, tá legal? E o position aqui, olha que legal. Caso a gente não passe o segundo e terceiro parâmetros, ele vai usar os que já estão aqui. Na verdade aqui é background, né? Background image e background position. Então, o background image é o parâmetro que a gente passa no image. O background position, e aqui background pitch também. O background position vai ser o X e o Y, tá vendo? Só que eles já têm o valor default 50%, 50%. Se você quiser, no momento do include desse mixing, trocar esses valores, você passa um segundo ou terceiro parâmetros. Caso você não faça isso, ele já vai usar esses que estão aqui, que são os parâmetros opcionais, os parâmetros default, né? Então, vou colocar aqui a C, icon, só um exemplo. A gente vai fazer esse include do mixing, replace text. Isso daí você já sabe agora. E olha que interessante. Vamos só colocar uma URL fictícia, né? Vamos supor que tivesse um diretório images e aí mail.svg. Olha como é que ficou a saída. Exatamente como a gente colocou no mixing. Aqui no background image. Ah não, aqui eu errei. Como aqui não precisa disso daqui, ó. Isso daqui eu cheguei a mostrar para vocês em outra aula que ele tem essa possibilidade de a gente colocar o background
dois pontos entre chaves que ele vai fazer o background image, background position e por aí vai, né? Então, agora ficou certo. Background image, ele colocou o que a gente pôs no primeiro parâmetro, tá? E os dois ele deixou opcional, que é o background position, 50%, 50%. O repeat a gente nem mexeu e ficou por isso mesmo. Vamos supor que a gente quisesse no X trocar, não quero mais 50%, eu quero 25%. Então, somente o segundo parâmetro eu vou colocar 25%, automaticamente ele atualizou aqui. Se eu quiser o Y também, vírgula, sei lá, 75%, e ele vai trocar aqui também. Caso a gente não queira usar o default, a gente não passa o segundo e o terceiro, e ele usa os valores default que a gente colocou. É interessante que você pode passar aqui no parâmetro o próprio nome dele, propriamente dito, e não necessariamente precisa respeitar a ordem, né? Porque aqui a gente colocou o primeiro parâmetro a imagem, o segundo X, o terceiro Y. Só que você não necessariamente precisa fazer isso ao usar parâmetros nomeados. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui X vai ser 25% e image eu vou passar o que está ali. Pode ver que funcionou da mesma forma, colocou no nosso background image e aqui no nosso X 25%, e ficou fora de ordem, tanto que o nosso X é o segundo e o nosso image é o primeiro. Mas como a gente nomeou aqui, ó, a gente colocou X é 25, image é igual ao URL que a gente passou, ele vai entender e colocar aqui certinho, sem você ter que se preocupar qual é a ordem. Ah, será que eu coloquei na ordem certa? O primeiro, o segundo? Então, dessa maneira, com os parâmetros nomeados, você não tem essa preocupação, você simplesmente passa o nome do parâmetro e o valor que você quer, e ele vai compilar direitinho. E além de argumentos, né, além desses parâmetros, o mixin pode receber um bloco inteiro de estilos, conhecido como content blocks, ou blocos de conteúdo. Então, ó, content blocks ou blocos de conteúdo. Então, vamos criar um mixin rapidinho aqui. Ele vai se chamar hover. Legal? A gente vai usar o parent selector, not, aqui, sei lá, disabled. Então, o carinha que não tiver desabilitado, not disabled, quando ele receber o hover, olha que interessante agora. @content. Olha que coisa diferente. O que será que isso faz? Vamos ver aqui na prática. A gente então vai ter um C-button, e sei lá, a gente vai ter uma borda aqui, border, um pix, solid. Eu estou só para ilustrar aqui um componente, e a gente vai incluir esse mixin. Então agora você já sabe que é um include, o nome dele, hover. E olha o que é esse content. Nesse hover, eu vou querer que o border width seja 3 pixels. Olha o que aconteceu. Ele usou isso que eu coloquei aqui, onde se encontra o content. Ele substituiu o valor de @content pelas propriedades e valores que eu coloquei aqui, pelas declarações CSS. Poderia colocar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, background color, RGBA. Pode ver que ele escreveu aqui, no lugar desse content, ele substituiu pelo border width e pelo background color. Esse content faz isso, substitui aqui pelas declarações que a gente fizer. Então, ele fez direitinho o que a gente queria. O e-comercial pegou o C-button, já que ele se encontra aqui dentro, né? Ele foi chamado, esse mixin foi invocado aqui com o include dentro do C-button. Então, o e-comercial parent selector vai pegar o C-button, not disabled hover, que é exatamente o que a gente fez aqui. E onde está content, vai entrar border width e background color. Tá legal? Sobre mixins, acho que já deu para passar bastante coisa, bem interessante, tá? Mas tem as functions também. Functions. Tem esses dois recursos em CS, que alguns até confundem, né? Mixins e functions. Aqui vamos ver as functions. Se eu conseguir escrever, functions, isso. Elas permitem operações complexas que podem ser reutilizáveis. Então, como eu falei, tem muita gente que confunde, né? A diferença para mixins é a seguinte. Vamos colocar aquele outro comentário, functions, tá? E vamos colocar aquele outro estilo de comentário aqui, só para ficar mais tranquilo de explicar. Diferenças para mixins, tá? É o seguinte. Principais 3 diferenças, tá? Funções usam a diretiva function e não @mixin, como a gente viu. Aqui é @function e o mixin é @mixin. Funções retornam um único valor, e isso é através da diretiva return. Então, a gente viu que os mixins, a gente consegue fazer uma certa inserção de código, né, para evitar repetição. Já as funções, a gente quer o processamento de alguma coisa e o retorno de um único valor através da diretiva return. Espera aí que a gente vai ver isso na prática. E as funções
você já deve ter deduzido aí, né? Não usam include, porque include é para mixins. Então, na prática, eu vou até colocar aqui, ó. Na prática, o mixin, @mixin, define estilos e function computa e retorna valores. Tá legal? Basicamente, é essa a diferença entre functions e mixins. Vamos então para um exemplo, tá? Como a gente viu então, @function. É assim que a gente vai começar aí com a nossa função. Tal como o mix, a gente vai dar um nome, vou colocar SQR e vou passar um parâmetro que vai ser um número. Eu vou usar o @return, lembra que a gente vai retornar um valor qualquer, a interpolação que a gente já viu, e dentro dessa interpolação a gente pode fazer algumas coisas, como por exemplo, usar recursos de multiplicação, recursos matemáticos, coisa do tipo. Eu vou colocar dessa maneira aqui. Percebe o que vai acontecer? Se a gente vier aqui, por exemplo, e fizer um font size, lembra que a gente não usa include é para mixins, a gente vai usar só o nome dele, RQR4. Olha o que vai acontecer, 16 pixels. Por quê? A gente está multiplicando o número por ele mesmo. Viu que interessante? Já começou a entender o poder que isso traz para o SES e para o nosso código, para os nossos estilos aqui? Mais um exemplo, vai ser até interessante, que a gente, a respeito de variáveis, vai conseguir ver uma coisa bem interessante. Por enquanto, vamos chamar de arrays aqui, mas oficialmente o nome é listas. Então a gente, font weight, tal como uma variável qualquer, só que olha aqui, a gente vai, entre parênteses, colocar dessa forma. Aqui a gente tem light, 2.300. A gente vai ter regular e 400 e a gente vai ter bold e 700. Olha que interessante, listas em CS que praticamente são arrays, né? Então, esse font weight contém 3 variáveis dentro dele. É como se fosse um array variável dentro de variável. Tá legal? E a gente pode aqui, por exemplo, colocar function e a gente vai chamar weight. E aqui o nome que a gente quer, weight name. A gente vai colocar um return, que a gente sabe que é dessa forma que a gente retorna aqui das funções. E olha que legal, a gente vai usar mapget, que é como a gente trabalha, como a gente está usando aqui as listas, os arrays em CS. Por enquanto vamos ver dessa forma, e a gente vai colocar como primeiro parâmetro aqui, isso é uma coisa nativa de CS, tá? Mapget font weights, que é esse nome que a gente atribuiu ao array, digamos assim, e o valor que a gente quer, que vai ser esse parâmetro. Então, vamos colocar aqui vírgula e o segundo. Você entendeu, né? Esse mapget é uma coisa nativa de CS que a gente tem que passar o nome do array, o nome da lista e a chave, digamos assim. Aqui, vamos partindo para uma estilização propriamente dita, o que a gente faz? Qual o nome que a gente deu para ele? Weight. E o que a gente tem que passar? Weight name. Então, um dos possíveis ali é bold, certo? Aqui só não tem esse Szinho, é font weight só. E aí, ficou tal como a gente queria, font weight 700. Entenda o que aconteceu. Ó, temos aqui mapget, que é uma coisa nativa de CS, para se trabalhar com listas ou arrays aqui dentro de CS. O primeiro parâmetro é o nome da coisa, que a gente atribuiu aqui, e o segundo é o nome da chave, digamos assim. A gente, na hora de usar, passou weight, que é o nome que a gente atribuiu aqui, e o nome, um desses nomes possíveis aqui, desses light, regular e o bold. E aí ele vai retornar o valor para a gente. Então, como a gente usou weight bold, ele colocou font weight 700. Vamos colocar aqui, por exemplo, light. Ele vai retornar o quê? 300. Que é justamente esse par aqui, essa chave, esse valor, light 300. E aí você já vai dando uma refinada a mais no seu código. Seu código em CS vai subindo de nível e você vai conseguindo usar de uma maneira muito mais profissional e pegando o que a linguagem tem a oferecer, né? Enfim, o uso de funções é muito parecido com o de mixins, com aquelas 3 ressalvas que foram mostradas. É possível usar outros recursos de CS em mixins e funções, como controle de fluxo, módulos, que são coisas que a gente vai ver mais à frente aqui no curso. Mas por enquanto, essa base de mixins e functions cobre bastante do que é usado no dia a dia dentro de CS.